Fala galera do Ecos na Colina, muito obrigado pela atenção de vocês nesse novo vídeo aqui, o pós-jogo mais falado do YouTube, isso mesmo galera. Sejam todos bem-vindos, deixa o like já, né? Ativa a sineta, se inscreva no canal que o vídeo vai ser maravilhoso. Fala galera, vamos falar um pouquinho agora do jogo entre Defensa e Justiça 1, Vasco 1 também, válido pela Sul-Americana. O jogo foi ontem, o Vasco foi com a escalação com o Pikachu jogando uma hora aberta e outra hora pelo meio de campo. Na frente, Gustavo Torres e Germancano. Meio de campo formado por Léo Gil, Marcos Júnior com dois alas abertos, Léo Matos e nosso querido Neto Borges. Atrás jogou com Miranda, Leandro Castan fazendo uma posição tipo um líbero e o nosso querido Ricardo Graça. No gol, o Lucão. O time do Defensa e Justiça veio com a sua escalação também bem ofensiva, bem rápida. Conseguiu fazer 3 gols no primeiro tempo, sendo que todos estavam em impedimento. O Vasco não suportou tanta pressão, né? Tomou 3 gols, mas mesmo no impedimento foram 3 bolas na rede do Vasco. O Vasco não suportou a pressão imposta pela equipe do Defensa e Justiça, que é um time que joga muito agudo mesmo. O Crespo conseguiu fazer isso no time. É um time bem ousado, bem para frente, um time que corre sempre buscando os espaços deixado pela equipe adversária. Vale lembrar que a equipe achou muito espaço nas costas do Léo Matos, teve dificuldade em conseguir marcar os atletas da equipe, tanto que se você for parar para ver, a maioria dos gols saíram em cruzamento por ali, com um atacante deles entrando lá nas costas do Neto Borges ou nas costas de quem estava fazendo a cobertura naquele setor. E a tônica do jogo estava se desenhando para um jogo onde o Vasco não conseguiria vencer, onde o Vasco teria muita dificuldade em segurar um empate. Olha só, olha que coisa louca. Um jogo que você fazendo análise antes, dava para ter montado um time melhor do Vasco. Mas vamos continuar nos episódios do jogo. O Defensa e Justiça massacra o Vasco no primeiro tempo. O Vasco só tem uma chance com o Gustavo Torres. Também talvez tenha sido a única chance onde o Vasco conseguiu botar a bola no chão, conseguiu explorar os espaços deixados pela zaga do Defensa e Justiça, que são muitos. Eles sempre deixam esses espaços nas extremidades. O Gustavo Torres consegue ganhar na velocidade do zagueiro, entra na área. Ele tinha a opção de bater no canto do goleiro ou tocar pro Cano, que entrava sozinho no meio, já que o time também não marca o miolo da área ofensiva. Mas o Gustavo Torres escolhe chutar pro gol, ele perde o gol. E logo depois o Vasco toma um contra-ataque e toma um gol que foi o outro gol impedido. Falar um pouquinho dos gols do Defensa e Justiça. Cada gol tem um erro, né, de posicionamento. O primeiro gol tem o erro do Miranda, que tenta sair jogando e joga errado, sai jogando errado. Uma coisa que a gente já tinha avisado até aqui no Análise Vasco, que o Defensa e Justiça gosta de fazer essa pressão para roubar a bola no campo ofensivo e está mais próximo do ataque até para conseguir concluir a gol. O Miranda perde essa bola, não tem cobertura, a equipe entra pelo lado direito, faz o cruzamento e o atacante deles impedido no outro lado não dava condição, mas fez o gol. O segundo gol que o Vasco leva é a bobeira do Castan. O Castan perde na saída de bola, dá a bola para o atacante que estava em impedimento, claro. Ele domina, chuta pro gol, mas está impedido. E o outro foi uma bola que foi lançada no meio da zaga do Vasco. Ele deixou muito espaço. A bola infiltrou com o atacante entrando nas costas do Neto Borges, que também chegou para concluir, bateu no cantinho, mas estava impedido também. A tônica do primeiro tempo foi essa. O Vasco não conseguia sair, se sentia sufocado. O Defensa e Justiça jogava o seu jogo agressivo, físico, rápido, com Braio Romero correndo nas pontas, os alas subindo, o Benítez infiltrando também. E assim, o Vasco sentia muita dificuldade, tinha dificuldade. Tanto que muito se falava que já era para o Vasco mexer talvez até no primeiro tempo. Tirar um Pikachu, que era peça morta, para trazer para campo um jogador tipo Juninho, tipo Carlinhos, que conseguisse ajudar na transição do meio de campo. O grande problema do Vasco no jogo foi a transição de meio de campo. Você sobrecarrega muito Léo Gil e Marcos Júnior, talvez não seja o lado mais forte deles armar jogo. Você tem que defender e você tem que atacar. E quando você joga só com Léo Gil e Marcos Júnior no meio de campo, você tem uma dificuldade numérica também. E tanto que ontem o Defensa e Justiça ganhava as maiores ações no meio de campo. Tinha dificuldade o Vasco de sobreviver no meio de campo, estava sobrecarregado. E assim foi a tônica do primeiro tempo. Um Defensa e Justiça bem plantado, bem numeroso, um Vasco tentando sair no contragolpe, mas não conseguia, porque o Pikachu não estava no jogo, o Léo Matos tinha dificuldades em subir, o Neto Borges fazia uma partida ruim no primeiro tempo, e o Gustavo Torres era a única válvula de escape procurando o Cano no ataque. Só que isso era muito pouco para o time do Vasco no primeiro tempo, que foi sufocado pela equipe do Defensa e Justiça. Foi pro vestiário, o Vasco, a gente achou também que teria uma mudança no intervalo, talvez a entrada do Juninho, para você fazer um 3-5-2, você conseguir povoar mais o meio de campo e ganhar espaço.
mas o técnico Alexandre Grazelli foi na conversa, o time do Vasco volta e conta com a sorte de ter um Defensa e Justiça mais cansado no segundo tempo. O time claramente abaixou as linhas, não estava mais marcando com tanta pressão em cima, não estava criando mais tanta dificuldade de jogo, jogou muito no primeiro tempo fisicamente, no segundo tempo fisicamente caiu. O Vasco começa a ganhar campo, começa a conseguir tocar uma bola, consegue passar para lá, passar para cá, e as linhas foram avançando e o Vasco fazendo uma partida mais segura. Não boa, mas segura. O Vasco conseguia segurar o ímpeto do Defensa e Justiça, mas o time ainda era um time sem criação, um time bem fraco. Não era bom ver o Vasco jogando na partida. Até que num lance, o Marco Júnior consegue ganhar uma bola no meio de campo, toca atrás, o Miranda avança até o meio de campo, consegue achar um Léo Matos que estava infiltrando nas costas da defesa. Sim, nas costas da defesa, onde a gente vinha avisando que o Defensa e Justiça dava muito espaço. Ele faz o lançamento, o Miranda, acha o Léo Matos na infiltração, e o Léo Matos faz aquilo que um lateral tem que fazer. Ele dribla, cruza e acha o nosso artilheiro Germancano, que quando a bola cai no pé dele, a finalização é fatal. Ele dá um belo chute, um golaço. A bola vai no canto do goleiro e 1-0 Vasco. O Vasco vencia um jogo onde não merecia. Mesmo que tivesse no segundo tempo melhorado um pouco a marcação, o sistema defensivo tivesse encaixado melhor, não fazia uma boa partida o Vasco, mas achou um gol, 1-0 na Argentina. Naquela altura do campeonato era um grande resultado para o Vasco. Começa a se fazer substituições, ele tira o Pikachu, bota o Carlinhos. O Carlinhos não entra bem na partida e ele seria uma peça importante, porque seria aquele meia que a gente tanto pedia em jogo. Só que como o Carlinhos não entra bem, o Vasco sente muita dificuldade, sente falta dele. E no lance onde o Miranda, o time do Vasco estava defendendo com a linha de 5, depois da pressão ser aumentada pelo Defensa e Justiça, também voltando antes de falar no gol, quando assim que o Defensa e Justiça ele leva o gol, ele adianta as linhas de novo, faz algumas substituições, o time volta a ser ofensivo, volta a ter gás e o Vasco volta a ter dificuldade. O Vasco tem dificuldade para sair para o campo ofensivo e sofre pressão, e graças ao Lucão, em diversas defesas, o Defensa e Justiça não chegou ao empate mais cedo. Só que quando você tanto bate, uma jogada vai passar. E a jogada que passou foi logo a do gol do Brian Romero, outro também que a gente avisou que seria uma arma perigosa da equipe. O Vasco defendia com a linha de 5, né? Então tinha que fechar certinho. O Miranda ele tenta antecipar um lance e cria um buraco nas costas dele. É onde a bola vai. Leandro Castan tenta fazer uma cobertura rápida, só que acaba tomando o drible também, até porque estava bem plantado. O Brian Romero dá um drible e acerta um chutaço plástico que na minha visão, indefensável para o Lucão, não teve falha. Muita gente depois falou que teve falha, mas não teve falha. O Lucão tentou, mas não dava. O chute foi muito bonito, o atacante chutou bem demais. Agora o grande erro foi o Léo Matos não ter preenchido aquele espaço, já que fechava numa linha de 5. Tava fechando errado. Você tinha um Carlinhos, você tinha um Marco Júnior, que também não estavam fechando, não estavam dando um combate certo no meio de campo. Quando o Miranda ele sai para tentar dar esse bote à frente, a bola acaba caindo nas costas dele, onde tinha um espaço vazio. O Brian Romero entra por ali, consegue dar um drible de um Castan e bate pro gol. E o empate 1-1, Defensa e Justiça e Vasco. Mesmo assim, ainda estava muito no lucro o Vasco. Vale lembrar que o Vasco tomou 3 gols em impedimento, diversas defesas do Lucão. O Vasco ainda tenta sair depois com algumas substituições. O treinador bota o Lucas Santos, que não entra bem de novo. Depois ele faz 3 substituições no final do jogo, até mais por cansaço do que qualquer outro tipo de coisa. Não iria mudar o jogo. E o Vasco sente dificuldade. Então, assim, na minha visão, o Vasco ontem não fez um jogo bom. Foi ruim. Defensivamente teve erros. O meio de campo continuou omisso. O ataque também não foi legal. Você tem um Pikachu praticamente nulo dentro de campo. Não foi legal. A única coisa boa foi no segundo tempo, quando você teve aquele período que você conseguiu equilibrar as ações. Foi ali o melhor momento do Vasco, onde o Vasco conseguiu fazer o gol. Mas logo depois a zaga tomou o gol de novo, mais um empate. E o Vasco não conseguiu ter forças do banco de reserva para entrar e mudar o placar. Não teve. Infelizmente, o banco de reserva do Vasco não somou muito na partida de ontem. No geral, 1-1 é um placar muito bom para o Vasco. Não acho ruim, até pela partida que foi feita. Tem condições de ganhar da equipe aqui em São Januário, tranquilamente. Não vejo essa equipe como um bicho de 7 cabeças. Eu acho que o Vasco consegue ganhar. É perigoso, o Vasco tem que se resguardar, mas não é um bicho de 7 cabeças e já mostrou isso na Argentina. Espero que no jogo de volta o Vasco consiga estudar melhor o adversário e ver por onde errou na partida de ida, para conseguir tirar proveito. Teremos a volta de Andrei, com certeza, então assim, já vai ser um meio de campo mais ativo. E talvez a gente precise mudar um pouco esse esquema tático, talvez está na hora de jogar um 3-5-2 com meia de criação,
Alguém que faça essa bola chegar com mais qualidade na frente. Porque não adianta também você ficar procurando o Gustavo Torres com ligação direta o jogo todo, que não vai mudar muita coisa. O Gustavo Torres ontem perdeu a maioria. E aí, galera, gostaram do vídeo? Deixa o like aí. Essa foi a análise de um Defensa e Justiça, um Vasco da Gama, válido pela Copa Sul-Americana. Deixa um abraço para vocês, deixa o like e se inscreva no canal, porque o conteúdo é feito para vocês.